Rádio Esportes Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Léo Figueiredo, o que você espera de Inglaterra e Brasil? Vai dar para nós ou não vai, Leozão? Ô, Cirilo, eu estou na esperança de um grande jogo. Te dizer se vai dar para nós, eu não sei não, porque é um jogo duríssimo. Agora, assim como o Brasil tem desfalques importantes, a Inglaterra também tem, né? A Inglaterra teve 2 desfalques no ataque aí, de 2 caras muito bons. O Harry Kane, que está numa temporada brilhante, e o Saka, jogador do Arsenal, 2 atacantes importantes. Mas mesmo assim, vai ter Phil Foden, vai ter Jude Bellingham e tem uma defesa toda montada, né? E um trabalho que já vem de muito tempo. A seleção da Inglaterra está longe daquela imagem que foi criada há anos de que é muita bola aérea, pelo contrário. É uma das seleções mais fortes do mundo hoje, na minha opinião, um top 3 fácil. Para encarar a seleção brasileira com um treinador novo, com um momento novo e com desfalques importantes também. Mas com um estilo de jogo que pode encaixar contra essa Inglaterra. Porque se a Inglaterra agora gosta de ter a bola, se ela gosta de propor o jogo, a seleção brasileira, para jogar de maneira reativa, com uma velocidade de Rodrigo, do Vini Júnior, por exemplo, que é a minha grande esperança para o jogo hoje, a gente pode surpreender. Teremos um grande jogo e, com toda a sinceridade, estou dizendo antes de acontecer, o resultado hoje não importa tanto, porque é um início de trabalho para nós contra uma seleção muito forte. Mas eu prefiro um resultado adverso, jogando contra uma boa seleção, do que um resultado enganador contra as seleções meia-boca que a gente costuma enfrentar. Então, estou com esperança de ver um ótimo jogo hoje à tarde, e se o Brasil ganhar, melhor ainda. Natália, você vai comentar o jogo, inclusive. O que você espera desse Brasil e Inglaterra logo mais? Acho que é jogo duro, como o Léo Figueiredo falava, é uma das melhores seleções que a gente tem no futebol mundial hoje, né? Uma seleção que tem muitos bons atletas, valores individuais. A gente falava do Bellingham. O Saka vai fazer muita falta à Inglaterra, assim como o Harry Kane, mas ainda assim tem Phil Foden, que tá vivendo uma temporada espetacular no Manchester City, temporada muito goleadora dele, né? Neste ano de 2023/2024. Então, acho que é um compromisso e um adversário duro para a seleção brasileira, num nível que a seleção brasileira estava precisando enfrentar. A gente reclama muito aqui, né? De adversários muito frágeis. Então, acho que é um ótimo teste para a seleção. E penso que, mais do que a questão do resultado, o jeito que a seleção se portar dentro de campo hoje diz muito mais para a sequência do trabalho do Dorival do que se perder ou se ganhar. O Dorival até falava na coletiva ontem que o start, né, o início positivo, ele gostaria que acontecesse para recuperar a credibilidade do torcedor para com a seleção. Mas eu acho que essa credibilidade está muito mais ligada a ver um Brasil dentro de campo aguerrido, que não se esconda do jogo, que jogue de uma forma que valorize Vinícius Júnior, Rodrigo, que são os principais destaques da seleção hoje, do que simplesmente uma seleção que às vezes vença, mas não jogue tão bem. Então, acho que hoje o desempenho vai valer muito mais para a sequência do que propriamente o resultado. Mas eu achei ousada, tá? A escalação do Dorival eu achei ousada. Vamos até falar sobre isso. A Itatiaia está em Londres com Marcelo Beckler. Vamos trazer detalhes da seleção, detalhes de Brasil e Inglaterra. Boa tarde, Beckler. Tudo bem? Muito boa tarde para você. Boa tarde para quem está acompanhando a gente no Rádio Esportes deste sábado. Faz frio e venta muito aqui em Londres, não chove, o que normalmente é uma boa notícia por aqui. Aliás, temos encontrado bons dias aqui na capital do Reino Unido, onde daqui a pouco, a partir das 4 horas da tarde, começa a era Dorival Júnior. Veremos se irá até a Copa do Mundo, a expectativa é essa, à frente da seleção brasileira. Já começa a chegar o público, especialmente brasileiro, aqui no estádio de Wembley. Os portões ainda não estão abertos, vão abrir para o torcedor cerca de 2 horas antes da bola rolar, mas já tem um grande ambiente por aqui. Aqui tem uma esplanada com restaurantes, estações para o pessoal comer, para beber, para se divertir, especialmente para os brasileiros tirarem foto na frente desse mítico estádio que está aqui atrás de mim, para quem está acompanhando a gente também com imagens no YouTube da Rádio Itatiaia. Foi uma semana diferente para a cobertura de seleção brasileira, viu? Normalmente, quando a gente está do lado da seleção, a gente vê um grande otimismo, o Brasil normalmente sendo tratado como favorito, como a grande estrela do espetáculo, e dessa vez não é bem assim. Até mesmo dentro da seleção brasileira, admite-se que o momento não é esse. O Brasil, desde a Copa do Mundo, se a gente for pegar desde o final de 2022, teve o Tite, teve o Ramon Menezes, teve o Fernando Diniz e agora tem o Dorival Júnior, é o 4º treinador em mais ou menos 1 ano e meio de trabalho da seleção brasileira. O Gareth Southgate, o técnico da Inglaterra, está aqui
há 8 anos já, e a expectativa é que complete 10, que chega até 2026 a Copa do Mundo. São momentos diferentes de uma seleção muito desfalcada. O técnico Dorival teve que cortar 5 jogadores, já não pôde convocar atletas como Militão e Neymar, que são muito importantes para a seleção brasileira, que já de cara estavam machucados e não puderam contar para essa lista. A gente pode esperar, inclusive, um Brasil bem diferente hoje, uma lista bem diferente desta vez, para a lista que a gente terá para a Copa América, que será disputada no meio do ano. Antes disso, o Brasil ainda joga um amistoso contra o México. Eu quero escutar tanto o Dorival Júnior como o Danilo, o capitão da seleção brasileira, o treinador da seleção brasileira, sobre essa expectativa que a gente está falando que existe, que rodeia a seleção, e também a pressão que rodeia a seleção brasileira. E depois vamos falar do time. Eu acho que seria utopia nós imaginarmos que a seleção brasileira iria a campo com a paciência de todos nós, no sentido de apenas fazermos uma partida por fazê-la. Não existe isso. Eu acho que a seleção, sempre que estiver em campo, estará gerando uma expectativa acima do normal, principalmente ao nosso torcedor. É um fato que nós temos que conviver. Passamos, sim, por um ano um pouquinho complicado. Talvez tenhamos essa herança nesse momento, sim, mas ao mesmo tempo nós também temos que ter a consciência que isso tem que ser interrompido em algum instante. E esse pouco tempo que nós teremos até chegarmos a uma Copa América, nós vamos ter a obrigação de buscarmos aí as melhores atuações possíveis. E é nesse sentido que nós estamos tentando acelerar esse processo. Nós temos jogadores de muito bom nível e que, a partir do momento que estejam todos entendendo tudo aquilo que esteja sendo colocado e passado, eu não tenho dúvidas que os resultados serão muito promissores. Agora, nesse momento, nós temos que buscar acelerar, mesmo sabendo que será um início, mas como todo início, já exigindo resultados a partir de amanhã. Então, eu acho que para todos nós que estamos dentro do futebol já há algum tempo, nós sabemos que não teria um outro caminho. E nós temos que ter o entendimento que nós precisaremos reverter esse quadro o mais rápido possível. Danilo, aqui no meio. Tudo bem? Marcelo Beckler, da Rádio Itatiaia. Bom te ver novamente. Você falou recentemente de saber o porquê fazer as coisas, né? Tem uma coisa que também sempre se fala, que é saber o como fazer. A impressão que dá de fora, a seleção vai chegar a 2026 com 24 anos depois do último título mundial, tendo perdido em casa e, enfim, não vai para as próximas Olimpíadas, dá a sensação de que a mochila está muito pesada, de que todo jogo é uma pressão muito grande para os jogadores que estão entrando em campo. Saber o porquê é importante, mas saber como também, como deixar essa mochila mais leve, como entrar em campo e se divertir, jogar futebol e talvez poder desempenhar até melhor. Eu entendo, sim, e acho com certeza que tem um quê de muita responsabilidade quando se veste a camisa da seleção brasileira, principalmente por falar em resultados, né? A cada tempo que passa sem o Brasil conquistar uma Copa do Mundo, a responsabilidade aumenta, o peso de cada vitória, de cada derrota também aumenta. É tentar, de certa forma, manter o espírito, aquele espírito, talvez, de um garoto sonhador, que sonhava em chegar na seleção brasileira, que sonhava em disputar jogos importantes, Copa do Mundo, jogos como esse aqui, Inglaterra, Brasil em Wembley. Acho que esse é o caminho, porque muitas vezes a gente esquece dessa nossa origem e pela dinâmica das coisas do dia a dia, de pressão por resultado em clube, seleção e de performar sempre, a gente esquece um pouco dessa nossa origem. Eu acho que isso que fez com que a gente se tornasse jogador de futebol profissional e chegasse nos mais altos níveis, né, do futebol. Então, acho que talvez lembrar um pouco da nossa origem, o porquê de estarmos aqui vestindo essa camisa, eu acho que isso faz com que as coisas fiquem um pouco mais ligeiras, digamos assim, e não pese tanto, talvez, a alguns determinados momentos dos jogos. Bom, o Brasil vai a campo com muitos novatos, tá? E até com uma formação também diferente do que talvez a gente tenha se acostumado a ver nos últimos anos, um 4-2-3-1, um 4-3-3. Hoje, a expectativa é que seja um 4-4-2, com o Rodrigo fazendo ou o papel do 10 ou o papel de um 9, ou de um falso 9, né? Um atacante que não fica fixo entre os zagueiros. O goleiro Bento, a gente vai ter na direita o Danilo,
jogador experiente, 2 Copas do Mundo, que mais jogos tem nessa equipe da seleção brasileira. Na defesa, o Fabrício Bruno e o Beraldo, recém-chegado ao Paris Saint-Germain, vem jogando bem na França com o Wendel, lateral esquerdo do Porto pela esquerda. O meio-campo com o João Gomes e o Bruno Guimarães como volantes. A expectativa é que o Bruno Guimarães seja um 5 e o João Gomes um pouco mais adiantado. E também o Lucas Paquetá. Formando esse losango de meio campo, o Rodrigo. Na frente, Vinícius Júnior e Rafinha. Um ataque de Real Madrid e de Barcelona, para colocar respeito contra a Inglaterra. É um Brasil novo, com 4 estreantes, com 8 jogadores convocados pela primeira vez, com um menor de idade que chama muita atenção, o Endrick, com toda essa pressão, com expectativa e realidade, tentando voltar a passar confiança para o torcedor brasileiro. O que está aqui em Londres mostra, assim, confiança e alegria de estar aqui em Wembley. Veremos, quando a bola rolar, qual vai ser o desempenho da primeira escalação, da primeira seleção brasileira montada pelo técnico Dorival Júnior. Maravilha, Beckler. Beckler já em Londres, à frente do Templo do Futebol, né? Um dos templos do futebol. A Itatiaia transmite a partir de 13h30. Ô, Natália, nessa escalação aí de Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo, Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior, você faz alguma contestação? Faço. Não jogaria com o Fabrício Bruno na defesa. Acho que o Dorival teve a oportunidade de corrigir o fato dele não ter convocado o Bremer. E apesar dele ter chegado depois, é tecnicamente o melhor dos zagueiros que a seleção tem convocados. Então jogaria com o Bremer ao lado do Beraldo e não jogaria com 3 atacantes. Fortaleceria o meio. Acho que inclusive pelo fato de que os jogadores atuam na Premier League, então estão acostumados com esse nível de enfrentamento. Eu colocaria o Douglas Luiz com o João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá e Rodrigo e Vini lá na frente, até porque eles têm atuado como dupla no Real Madrid. Ô, Léo, se eu tenho o Bremer e o Fabrício Bruno, acho que eu ia de Bremer também, mas me parece que o Dorival tá tipo assim, pô, eu convoquei o outro cara primeiro aqui, o cara que chegou só porque um machucou, não vou botar agora não, talvez seja isso. Mas 2 erros não dão um acerto, né? Isso é verdade. Então ele teve a chance de corrigir, eu concordo com a Natália. E o ataque da seleção brasileira deveria ser apenas Vinícius Júnior e Rodrigo. Rafinha não tem jogado bola nem para estar na seleção nesse momento. Você não gosta da história dos 2 pontas? Não, eu gosto até de ponta, mas eu acho que o Rafinha não tá jogando bem. E Vini e Rodrigo estão acostumados a jogar como uma dupla de atacantes, e já que o Bellingham tá no jogo, se quiser, põe ele do lado de cá também, porque já joga os 3. Por um engano, dá a camisa amarela pro Bellingham, resolve muita coisa.